Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para nosso tempo devocional com o autor Oswald Chambers, no seu livro Tudo para Ele. Esse livro você pode adquirir em e-book ou você pode receber uma cópia pelo Amazon. Oswald Chambers, Tudo para Ele. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. A devocional de hoje é uma devocional que ele repete o título. É interessante, eu não sei se em outro lugar no livro ele faz isso. A pergunta que ele levanta é essa: você já esteve a sós com Deus? Mesmo título para a devocional de dia 12 de janeiro, agora dia 3 de janeiro. Então deve ser um assunto muito importante na nossa formação espiritual. Você já esteve a sós com Deus, com Jesus? E ele cita esse versículo, Marcos 4:10, que diz: quando Jesus ficou só, os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Aí ele começa a devocional falando assim: sua solitude conosco. Sua solitude conosco. Solitude de Jesus conosco. Quando Deus nos chama à parte mediante o sofrimento, quebrantamento, tentação, decepção, enfermidade, desejos frustrados, amizades desfeitas, ou mesmo uma nova amizade, quando ele fala conosco a parte completamente em particular e ficamos absolutamente sem palavras, incapazes de levantar uma só pergunta, é nesse momento que ele começa a nos ensinar. Se você tem esse livro e está lendo comigo, deveria ler isso. Você vai ver que ele tem que nos preparar para esse tempo de solitude com ele. Não pode ter competição. É um silêncio na presença dele. Aí ele nos ensina. Observe o treinamento que Jesus Cristo fez com os 12. Os seus discípulos estavam confusos. Não a multidão. Seus discípulos seguidamente questionavam Jesus. E ele constantemente lhes oferecia explicações. Mesmo assim, eles não compreenderam as respostas, até terem recebido o Espírito Santo. À medida que você caminha com Deus, a única coisa que ele deixa bem claro é o modo como ele age com a sua alma. As tristezas e dificuldades na vida dos outros serão absolutamente confusas para você. Sempre imaginamos que compreendemos as lutas de outras pessoas, até que Deus revela as mesmas falhas e fraquezas em nossa vida. Há diversas áreas de resistência, teimosia e ignorância que o Espírito Santo deve revelar em cada um de nós. Mas isso só pode ser feito quando Jesus nos chama à parte, para um diálogo particular. Estamos a sós com Ele neste momento? Essa é a pergunta. Estamos a sós com Ele neste momento? Ou estamos mais preocupados com as nossas próprias ideias, amizades, ou mesmo com cuidados com os nossos corpos? Jesus não pode nos ensinar nada até calemos a toda a nossa inquietude intelectual e fiquemos a sós com Ele. Lendo essa devocional, como eu tenho lido muitas vezes, eu sempre tenho essa percepção que a maneira que a gente tem uma postura perante Jesus, essa postura deveria ser silêncio. Perante seu olhar, sua voz,
sua vida. Devemos estar num estado de quietude. E quietude para nós é extremamente difícil. Essa lista que ele faz no início da devocional, ele diz: quando Deus nos chama à parte mediante sofrimento, mediante quebrantamento, ele mediante tentação, decepção, enfermidade, desejos frustrados, amizades desfeitos. Essa lista nos leva a compreender que somente falamos, somente a gente para de falar e a gente entra em quietude quando nós não temos mais respostas. Que nós não temos mais energia. Que a tristeza fechou a nossa boca. E nesse momento, é o momento oportuno para a gente sentar quietos perante a presença de Cristo e deixa Ele nos acalmar e nos esclarecer e nos ensinar. Então, esses momentos onde a gente chega no fim de nós e do nosso poder, é quando ele está dizendo que a aula divina começa. Nesses momentos de dificuldade, é que a gente permite Jesus entrar na nossa vida interior, porque finalmente nós não estamos debatendo com Ele, ou tentando consertar coisas só com um pouco de apoio dele. Durante muitos anos eu tenho experimentado que é nesses momentos difíceis que eu consigo olhar para dentro de mim, como ele recomenda, e ficar quieto. E saber que tem alguma coisa que ele está esperando para eu ficar quieto, para eu entender. Algumas das coisas que ele falou nessas duas devocionais. Primeira coisa, olhar para nossa vida interior com coragem. Você tem que ter coragem para abrir sua vida interior e convidar Jesus a revelar para você quem você realmente é. Segunda coisa, abandonar a ideia que nós precisamos abandonar a ideia que nos compreendemos. Eu tenho que abandonar a ideia que eu sou especialista em Carlos McCord. Eu não compreendo de uma forma profunda quem eu sou, por que eu faço o que eu faço, por que os meus desejos um dia são de um jeito, outro dia é uma outra maneira. Eu tenho que ter humildade, pobreza de espírito e dizer, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu penso aquilo, ou quero aquilo. Senhor, revela para mim. Somente Deus nos entende, ele diz. O orgulho é nosso maior inimigo. Orgulho é um estado na minha vida interior, onde eu estou guardando essa esperança que eu tenho as respostas, ou eu posso resolver os problemas. Pobreza de espírito é literalmente 100% diferente do que orgulho. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa quietude perante Jesus não é opcional para quem quer crescer. Devemos procurar esses momentos a sós com Deus, com Jesus. A gente não pode criar esse momento, mas a gente pode perceber que nesses momentos difíceis que Ele quer falar com a gente coisas a sós. Quando Deus nos chama à parte, tudo fica mais claro. Esse é o benefício de permanecer em Cristo, permanecer no amor dele, deixar Ele falar, deixa Ele
orientar. Deixe Ele iluminar. Às vezes a gente pensa que só me falta um conhecimento maior de um assunto e tudo vai dar certo. Não, precisamos de conhecer Jesus melhor. Se você é o dono do seu conhecimento e a fonte da sua própria cura, por que você precisa de Jesus? Não, Ele é a cura. Não há nada que a presença de Jesus não tenha o poder de curar. A presença de Jesus opera quando eu estou em silêncio perante Ele. E Ele usa esses momentos difíceis para aproveitar o fato que a gente está pronto para ficar calado e falar: Jesus, não sou, o Senhor é, não sei, o Senhor sabe, não tenho, o Senhor tem, não posso, o Senhor pode. A sós, com Cristo. Quer crescer? Aprenda a aproveitar esses momentos quando você não tem a resposta para ficar a sós com a resposta. Com a resposta. Ele é a resposta. E Ele é generoso. E Ele está cheio de graça e de verdade. Ele vai tratar você bem e Ele vai te dar a verdade. Que Deus te abençoe. Eu gosto tanto do Oswald Chambers. Um dia lá no céu a gente vai conhecer esse homem de Deus. Mas graças a Deus temos os pensamentos que ele escreveu. Mas mais importante do que isso é que temos Cristo que vive em nós. Deus te abençoe.